Para os cristãos, Jesus não é apenas um líder espiritual ou um sábio do passado. Ele é o próprio Filho de Deus. Essa é a base do cristianismo, a crença de que Deus se fez humano, entrou no mundo como Jesus de Nazaré e mudou o destino da humanidade. Católicos, protestantes e ortodoxos compartilham essa fé, mesmo com diferenças entre rituais, doutrinas e tradições. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu por um milagre. Maria, sua mãe, era virgem e foi escolhida por Deus para gerar aquele que seria o Salvador. Seu nascimento foi anunciado como cumprimento das antigas profecias do povo judeu, que esperava um Messias, alguém que traria libertação e uma nova aliança entre Deus e os homens. Mas o caminho escolhido por Jesus foi diferente das expectativas. Ele não veio com força militar, coroa ou exército. Veio como um homem comum, humilde, que falava com pescadores, acolhia pecadores, comia com pobres e curava doentes. Seus ensinamentos, simples e profundos, falavam sobre amar o próximo, perdoar os inimigos, ajudar os necessitados e viver com fé e compaixão. Ele dizia que o reino de Deus estava próximo, não como um reino político, mas uma forma de viver, baseada no amor. Essas ideias revolucionárias incomodaram as autoridades religiosas e políticas da época. Jesus foi traído, preso e condenado à morte. Foi crucificado, uma forma de execução cruel usada pelo Império Romano para humilhar e eliminar quem desafiava a ordem. Para muitos, aquilo era o fim, mas para os cristãos, ali começava o verdadeiro propósito de sua vinda. Acredita-se que, ao morrer, Jesus assumiu os pecados da humanidade. Ele se sacrificou para reconciliar os seres humanos com Deus. E o ponto central do cristianismo está na crença de que ele não permaneceu morto. 3 dias depois, ressuscitou. Essa ressurreição não foi simbólica. Os cristãos creem que ele voltou à vida com um corpo transformado e que depois subiu aos céus, prometendo voltar um dia. Para os cristãos, a ressurreição prova que a morte não é o fim. Jesus venceu a morte e oferece essa mesma esperança a todos que creem nele. Para os muçulmanos, Jesus é uma figura sagrada, respeitada e admirada. Ele não é visto como Deus ou Filho de Deus, mas sim como um dos maiores profetas enviados por Alá, ao lado de outros como Abraão, Moisés e Maomé. O Islã reconhece Jesus como um homem extraordinário, nascido de maneira milagrosa, com mensagens de bondade, humildade e justiça. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, há um relato detalhado sobre o nascimento de Jesus. Maria é considerada uma das mulheres mais puras da história, e seu filho nasceu sem a participação de um pai humano, uma criação direta de Alá, assim como Adão, que também foi criado sem pai nem mãe. Isso mostra que para o Islã, o nascimento milagroso de Jesus é real, mas não prova sua divindade. Ele é um ser humano escolhido por Deus, e não o próprio Deus encarnado. Jesus é reconhecido como um profeta que realizou milagres, curou doentes e falou desde criança, algo visto como um sinal de sua missão especial. Porém, suas palavras sempre apontavam para Alá, nunca para si mesmo. Ele não dizia, adorai-me, mas sim, adorai a Deus. No Islã, qualquer forma de adoração que não seja dirigida a Alá é vista como desvio. Por isso, considerar Jesus como Deus é, para os muçulmanos, uma incompreensão da própria missão dele. Outro ponto importante: os muçulmanos não acreditam que Jesus foi crucificado. Para eles, isso é uma ilusão ou um engano. Alguém que se parecia com ele foi crucificado no seu lugar. Jesus, segundo o Islã, foi protegido por Deus e levado aos céus ainda vivo. Ele não morreu, mas permanece vivo em outra dimensão e retornará no fim dos tempos para restaurar a justiça e derrotar o mal. Isso é conhecido como a segunda vinda de Jesus, um ponto onde o Islã e o cristianismo, curiosamente, se encontram. No entanto, para os muçulmanos, o último e mais completo profeta é Maomé. Ele veio após Jesus e trouxe a revelação final, o Alcorão. Portanto, mesmo que Jesus seja amado e honrado, sua mensagem, no Islã, foi completada por Maomé. Negar Maomé para um muçulmano é rejeitar a plenitude da verdade divina. Assim, Jesus no Islã é um exemplo de fé, humildade e devoção. Um profeta que veio com sinais claros, que nasceu de uma virgem, que falou com sabedoria e viveu com compaixão. Mas não é Deus, é um servo de Deus. Para o judaísmo, Jesus foi um judeu do primeiro século, nascido e criado dentro da tradição religiosa do povo de Israel. Ele era um mestre, um rabino, que ensinava em sinagogas, citava as escrituras hebraicas e falava com autoridade sobre ética, justiça e a vontade de Deus. No entanto, para os judeus, Jesus não foi o Messias prometido, nem teve qualquer papel divino. Na verdade, o conceito de Messias no judaísmo é bem diferente do que se desenvolveu no cristianismo. Os judeus esperam até hoje um Messias humano, um líder político e espiritual que trará paz mundial, restaurará Jerusalém e reunirá os judeus na Terra Prometida. Segundo o judaísmo, esse Messias ainda não chegou. Como Jesus não cumpriu essas profecias, não trouxe paz mundial, não reconstruiu o templo e nem unificou as nações, os judeus rejeitam Jesus.
Jesus também viveu em uma época de muita opressão política. O Império Romano controlava a Judéia com mão de ferro. Muitos judeus esperavam um libertador militar, alguém que os livrasse do domínio estrangeiro. Quando Jesus não fez isso, e ainda por cima foi crucificado pelos próprios romanos, como outros rebeldes da época, sua imagem de Messias perdeu força entre os judeus. Do ponto de vista histórico, os líderes religiosos judaicos viram em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida. Ele desafiava costumes, atraía multidões, criticava os fariseus e falava com ousadia. Isso causava tensão não só com os romanos, mas dentro da própria comunidade judaica. Por isso, muitos estudiosos judeus o consideram um falso Messias, ou um mestre com ideias radicais demais para o seu tempo. É importante lembrar que os primeiros seguidores de Jesus também eram judeus. Eles não pretendiam criar uma nova religião, mas reformar o judaísmo. Com o tempo, porém, a separação entre cristãos e judeus se aprofundou, especialmente por causa da crença cristã de que Jesus era Deus, algo inaceitável dentro da teologia judaica, que defende a unidade absoluta de Deus, sem trindade ou encarnação. Ainda hoje ele é visto como um dos muitos líderes carismáticos que surgiram na história do povo judeu, talvez com boas intenções, mas se desviou do caminho esperado pela tradição e se tornou um falso profeta. No Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, Jesus é visto com uma imensa reverência, não como Deus, nem como parte de uma trindade divina, mas como o espírito mais evoluído que já encarnou entre os humanos. Para os espíritas, ele é o exemplo máximo de perfeição moral, um modelo de amor, humildade, sabedoria e desapego. Segundo essa doutrina, todos os seres humanos são espíritos em evolução, reencarnamos diversas vezes, aprendemos com os nossos erros e acertos até alcançarmos a perfeição espiritual. Jesus, de acordo com o Espiritismo, já havia atingido esse estágio máximo da evolução antes mesmo de vir à Terra. Ele não reencarnou para evoluir, mas para ajudar a humanidade a evoluir. Essa visão considera que Jesus veio com uma missão específica: ensinar, pelo exemplo, como viver em sintonia com as leis divinas. Ele não fundou uma religião e nem exigia adoração. Seu objetivo era mostrar, com suas ações e palavras, o caminho da reforma íntima, a transformação interior necessária para nos tornarmos melhores pessoas, mais justas e mais compassivas. Para os espíritas, os milagres atribuídos a Jesus são compreendidos como fenômenos naturais, explicáveis à luz das leis espirituais. Curar doentes, acalmar tempestades ou ressuscitar mortos seriam manifestações do domínio que ele tinha sobre as leis da natureza, por sua alta evolução espiritual. Não eram truques sobrenaturais, mas sim expressões de uma consciência muito superior à nossa. Além disso, o Espiritismo não vê a crucificação como um sacrifício para pagar os pecados da humanidade. Jesus não morreu para nos salvar, no sentido tradicional. Ele morreu por fidelidade à verdade que ele ensinava, por não abrir mão do amor, da paz e da justiça, e não como um plano divino para a redenção. Outro ponto importante é a relação do Espiritismo com outras religiões. Ele respeita todas, inclusive o cristianismo, mas propõe uma leitura mais racional, simbólica e espiritual dos ensinamentos de Jesus. Seu papel é comparável ao de grandes homens da humanidade, como Buda ou Krishna, mas com diferenças de ser considerado o guia espiritual do planeta Terra, aquele que manda e acompanha nossa evolução coletiva. No budismo, Jesus não é visto como Deus, Messias ou Salvador. Isso acontece porque o budismo, em sua essência, não é uma religião teísta, ou seja, não coloca a figura de um Deus criador no centro de sua filosofia. Ainda assim, muitos budistas respeitam profundamente Jesus, enxergando nele um mestre espiritual, um ser iluminado que compartilhou ensinamentos similares ao do próprio Buda. Para o budismo, o mais importante é o caminho para a libertação do sofrimento, através da prática da compaixão, do desapego e da sabedoria. Nesse contexto, Jesus é admirado como alguém que viveu em harmonia com esses valores. Ele pregou o amor ao próximo, a importância da paz, da humildade, do perdão e do desapego aos bens materiais, atitudes que, para os budistas, são sinais claros de elevação espiritual. Em algumas tradições budistas, principalmente no Japão, na China e no Tibete, há estudiosos que comparam Jesus a um bodhisattva, um ser que atinge um alto grau de iluminação, mas escolhe voltar ao mundo para ajudar outros a se libertarem do sofrimento. Essa é uma das formas mais elevadas de compaixão do budismo, e muitas veem em Jesus essa mesma atitude, abrir mão de si mesmo para servir aos outros. No entanto, o budismo não adota nenhuma crença na ressurreição física de Jesus, nem considera o único caminho para a salvação. Para um budista, a salvação é um processo interno, baseado no próprio esforço de cada ser para vencer a ignorância, os desejos e o ego. Por isso, Jesus é valorizado por suas virtudes, não por um status divino. É importante lembrar que, como o budismo surgiu na Índia cerca de 500 anos antes de Jesus e se expandiu principalmente na Ásia, muitos budistas históricos nunca ouviram falar de Cristo, mas em tempos mais recentes, especialmente entre os diálogos interreligiosos e o contato entre o Oriente e o Ocidente, houve uma grande aproximação entre os budistas e os cristãos, e muitos budistas modernos reconhecem Jesus como um grande mestre da humanidade.
No hinduísmo, Jesus é visto de uma maneira única, sendo considerado por alguns um avatar, uma manifestação divina de um dos deuses superiores como Vishnu ou Shiva. Essa visão é compartilhada principalmente por hinduístas mais inclusivos e espiritualistas, que veem a divindade como algo que se manifesta de várias formas ao longo da história, com o objetivo de guiar a humanidade. Para os hindus, a ideia de avatar não é estranha. Os avatares são encarnações divinas que descem ao mundo material para restaurar a ordem e ensinar os seres humanos. O Vishnu, por exemplo, é conhecido por ter vários avatares, como Rama e Krishna, que aparecem em momentos de grande necessidade para proteger o Dharma, ou a ordem cósmica. Assim, muitos hindus acreditam que Jesus pode ter sido uma dessas encarnações de Vishnu, ou outra divindade que se manifestou para ensinar a humanidade a seguir o caminho do bem. Nesse contexto, os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão, perdão e desapego podem ser facilmente alinhados com os valores do hinduísmo. O Dharma, a lei moral e cósmica que Jesus prega, se conecta com a ideia hindu de viver de maneira justa e equilibrada, buscando o autoconhecimento e a união com o divino. Além disso, o conceito de reencarnação, que é central no hinduísmo, também pode ser relacionado à vida de Jesus. Enquanto o cristianismo tradicionalmente acredita na ressurreição de Jesus como um evento único, o hinduísmo vê a vida e a morte como parte de um ciclo eterno, onde a alma pode se reencarnar para continuar seu processo de evolução espiritual até alcançar moksha, a libertação do ciclo do nascimento e da morte. Portanto, algumas escolas do hinduísmo acreditam que Jesus pode ter sido uma alma que alcançou um nível de evolução tão alto que se manifestou de forma divina, e que sua missão foi, em parte, ajudar os outros a alcançar esse mesmo estado de iluminação. Em resumo, a visão hindu sobre Jesus é multifacetada. Para muitos, ele é um ser iluminado que transmite verdades universais que se alinham com ensinamentos do hinduísmo. Para outros, ele é uma das várias manifestações divinas, como um avatar que veio para guiar os seres humanos para o bem, a compaixão e o amor universal. Nas religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, a figura de Jesus é profundamente respeitada, mas de uma maneira que reflete a sincretização religiosa característica dessas tradições. Em muitas dessas religiões, Jesus é visto não como filho de Deus, como no cristianismo, mas como um guia espiritual que atua dentro do contexto das linhas de luz e das entidades de caridade. No contexto da Umbanda, a figura de Jesus é associada a Oxalá, o orixá da paz, da criação e da pureza. Oxalá é considerado o pai espiritual de todas as outras divindades dentro dessa tradição, e é frequentemente relacionado a Jesus por sua mensagem de amor, perdão e solidariedade. Muitos terreiros de Umbanda veem Jesus como um espírito elevado, que guia os seguidores na prática do bem, no caminho da evolução espiritual. Esse sincretismo é parte do processo histórico de adaptação das religiões afro ao contexto colonial brasileiro, onde os orixás eram muitas vezes identificados como santos católicos para preservar tradições religiosas africanas frente a tamanha repressão. Nesse contexto, Jesus, com seus ensinamentos de amor universal e humildade, foi naturalmente associado a Oxalá, que representa a criação e a luz e a pureza espiritual. No Candomblé, uma religião também originária das tradições africanas, Jesus é reconhecido, mas não visto como uma figura central na fé. Assim como a Umbanda, ele pode ser sincretizado com Oxalá, simbolizando o amor incondicional e a caridade. Para os praticantes do Candomblé, Jesus representa uma figura espiritual positiva, que serve como exemplo de como viver uma vida reta e compassiva, respeitando os outros e buscando equilíbrio com o universo. Jesus, como Oxalá, é uma entidade que transcende as barreiras da religião e é entendido como um guia espiritual de grande sabedoria, que pode ser invocado para cura, proteção e iluminação espiritual. Nessas religiões, a ênfase não está na divindade de Jesus, mas no seu papel como guia espiritual e modelo de virtudes humanas como o amor ao próximo, a humildade e a compreensão profunda da dor humana. No gnosticismo, Jesus é visto não como um simples homem ou um ser divino no sentido tradicional, mas como um emissário da luz divina, enviado para revelar o verdadeiro conhecimento espiritual, a gnose. Para os gnósticos, a vida e os ensinamentos de Jesus são uma maneira de mostrar aos seres humanos como transcender o mundo material e alcançar a verdadeira sabedoria interior. O gnosticismo, com sua ênfase no conhecimento oculto, vê Jesus como alguém que trouxe à tona as verdades universais e espirituais, não apenas um salvador que morreu pelo pecado da humanidade, como na visão cristã tradicional. A principal missão de Jesus, segundo os gnósticos, era despertar as almas humanas para a realidade divina que se encontra além do mundo físico. Ele é visto como alguém que libertou a alma da ignorância e mostrou o caminho para a iluminação espiritual. Em vez de ser o Salvador que morre na cruz para redimir os pecados, como é comum na tradição cristã, no gnosticismo, sua crucificação tem um significado simbólico de libertação da prisão material. A cruz, para os gnósticos, representa o conflito entre o mundo físico, considerado uma prisão, e a verdadeira liberdade espiritual, que só pode ser alcançada através do conhecimento interno. Jesus, para os gnósticos, é uma figura que não só ensina o caminho da salvação espiritual, mas também mostra que a salvação não vem de um Deus externo, mas sim de um despertar interior. O conhecimento que ele traz é visto como o caminho para a liberdade, ajudando as almas a romperem as limitações do corpo e se reconectarem com a divindade interior.
Em vez de ser um redentor que intercede por eles, ele é um exemplo de iluminação, que aponta o caminho para todos aqueles que buscam entender as verdades ocultas do universo. No entanto, o gnosticismo rejeita a ideia de que o mundo material é uma criação boa ou divina. Para os gnósticos, o mundo físico é uma prisão da alma, e a verdadeira realidade é o reino do espírito, acessível apenas àqueles que atingem o estado de gnose. E para você, qual dessas visões é a verdadeira? Se você aprendeu algo, se inscreva no canal, hype e curta o vídeo para mais vídeos como esse.